Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Salmo de Cardoso, eu sou membro aqui do canal Conexão Marxista e eu vou dar sequência à exposição do livro do professor e economista Cláudio Katz, intitulado Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo, mais precisamente da parte ou seção 4, da qual ele vai trabalhar a respeito dos projetos socialistas, e dos capítulos 4 e 5, a epopeia cubana e China, um parceiro para não imitar. E esses capítulos são aqueles que mais suscitam paixões, né? Portanto, ele tem que ser lido com bastante calma, até mesmo porque tanto o Cláudio Katz, ele vai expô-los de modo sistemático, não muito apressado. Pode perceber que, embora o número de páginas não seja tão grande, são capítulos que suscitam o debate do que vem a ser as interpretações sobre Cuba e China, para além das paixões. Isso é interessante, é muito importante por parte do Cláudio Katz para fazer uma análise pormenorizada. Novamente, aqui não é o momento ainda de fazer as críticas em relação à leitura do Katz. Tem ainda muitos problemas de interpretação a respeito dos dois países numa trajetória mais geral. Porém, é importante para trazer o debate em termos do que vem a ser, de fato, os aspectos desses dois países, para além do debate midiático, que é muito importante de se ressaltar, porque é um ataque, sobretudo a Cuba, mais do que a China, em relação ao que vem a ser as restrições tidas como política, sem uma análise pormenorizada em termos do que vem a ser as conquistas ou não sociais que foram realizadas ao longo do processo que vem desde a Revolução Cubana. E também, por outro lado, as análises apaixonadas normalmente comparam Cuba com aquilo que é incomparável. Não comparam Cuba com os países da América Central e Caribe, mas comparam com Brasil, Argentina e México, sem saber mais ou menos qual foi a trajetória sócio-histórica de formação dessas nações, os seus estados e a forma pela qual esses países se inseriram tanto na divisão internacional do trabalho como no processo de acumulação capitalista. Então, esses capítulos precisam de muita atenção, de leitura, releitura. Como a ideia aqui é um convite ao debate, fica aqui também, novamente, esse convite a debater esses capítulos de modo mais sistematizado. Bem, então a gente vai começar pela epopeia cubana, porque ela merece uma atenção específica, antes de falar da China, que também merece atenção específica, tal como o professor Katz trata no seu livro, né? Em relação a Cuba, a primeira coisa que ele vai ressaltar é essa advertência mesmo, né? Não dá para a gente interpretar Cuba com estudos comparativos que nada indicam. É preciso analisar Cuba tanto no contexto regional latino-americano, como por um lado, como por outro, pela condição do que vem a ser os países no seu entorno e qual foi mais ou menos a trajetória de desenvolvimento do capitalismo naquela região antes da Revolução Cubana e comparando Cuba com esses países nos dias de hoje. Então ele chama atenção primeiro desse detalhe importantíssimo. Segundo, é que é importante também entender o contexto de Cuba num cenário mundial de transformações que vem ocorrendo desde a Revolução Cubana para cá e que vai ter um momento de inflexão no pós-1990. Então, se a Revolução Cubana ela trouxe uma transformação política à esquerda latino-americana, mexeu com a cabeça de gerações, mostrou uma possibilidade de autonomia, sobretudo de identidade nacional, num contexto de imperialismo latino-americano. A partir dos anos 90, ela mostra uma discussão não tão apaixonada. Então, se teve um projeto que mostrava uma trajetória amplamente emancipatória a partir dos final dos anos 50, começo dos anos 60, com a Revolução, a partir dos anos 90, essas características elas vão
mudando de cenário com o colapso da União Soviética, não à toa. Então o Katz ele vai fazer essa análise um pouco do que vem a ser essas lições de Cuba, para usar o termo que ele usa no livro. Então ele vai dizer o seguinte: a capacidade de organização popular é importante ainda em Cuba, em termos de uma organização não capitalista, propriamente dito, das relações cotidianas. Há um aumento da expectativa de vida que, se comparado com o resto da América Latina, tem 5 anos a mais, né, em termos de vida dos seus idosos. Há uma ampla generalização do contato com a água potável, com a segurança alimentar, com um índice de pobreza muito mais baixo do que o resto da América Latina. Se em Cuba é 4%, no resto da América Latina a média é de 35%. Essas conquistas, elas se dão num cenário em que existem ganhos de serviços de acesso à universalização da produção do sujeito em Cuba, que é muito importante, como educação, saúde e segurança. Só que, por outro lado, há uma penúria econômica, dado o isolamento diplomático, as provocações constantes militares por parte dos Estados Unidos, o que requer gastos militares enormes, numa condição de pressão financeira muito grande e agressão midiática que envolve gastos do Estado cubano para retomar sua imagem no cenário nacional e internacional. Bem, numa condição de não integração comercial como tinha no passado com a União Soviética, sobretudo na exportação de açúcar, que pagava de serviços públicos básicos, como energia, transporte e combustíveis, do qual vai colocar as fontes econômicas cubanas no impasse. Cuba depende hoje do níquel, do turismo, de serviços especializados e de remessas, que cria uma dupla condição de remessas no seu mercado. Então, uma dependência praticamente de moeda externa e do dólar associada ao turismo, que é ainda uma das fontes que desde os anos 90 assegura a generalização de determinados serviços. Então, essa condição de penúria econômica, embora tenha levado à escassez de abastecimento de determinados bens, ela não afetou a generalização de bens indispensáveis à reprodução da vida cubana. Então, é impossível avaliar Cuba, sobretudo no seu aspecto político, sem levar em consideração essas condições em relação, ou em condição, ou em comparação à América Central e Caribe e o resto da condição da América Latina. Bem, numa também situação muito peculiar de uma revolução que não colocou abaixo todos os elementos da divisão social do trabalho, mas que teve uma ruptura com um imperialismo muito grande. Não é à toa que em Cuba, e isso é evidenciado pelo Katz e outros autores muito sérios que tratam dessa problemática, como, por exemplo, Fábio Luiz Barbosa, né, para dar exemplo de um importante intelectual brasileiro que foi a Cuba, estudou a Cuba a fundo e não trata do problema a partir dessas paixões. É preciso analisar nesse contexto específico. Mostra, por exemplo, que essa distensão com o imperialismo ainda está muito presente na concepção cultural e também na concepção social cubana a respeito do que eles, de como eles se reproduzem no cenário internacional. A respeito disso, é importante também destacar que essa especialização, que ainda se mantém como uma das fontes cubanas, associada sobretudo à engenharia, que é um setor avançado, à educação, à medicina, ao próprio setor ligado ao exército, à inteligência associada ao exército, tinha uma perspectiva muito definida nos anos da Guerra Fria,
quase como uma perspectiva internacionalista naquele contexto de uma revolução truncada, né? Da qual o século XX ele foi praticamente se desdobrando ao longo da sua extensão em cima desse contexto, e que ainda se mantém como uma condição de vitória da Revolução Cubana. Então, é importantíssimo fazer a análise desse debate, dessas condições, e desse contexto que leva a uma situação um pouco truncada. É interessante porque o Cláudio Katz ele faz uma síntese muito expressiva dessa condição, da qual ele vai dizer o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui da página 347 do livro, e que expressa mais ou menos a situação de Cuba, antes da gente falar do que vem a ser o cenário contemporâneo. Ele diz o seguinte: a continuidade da Revolução permitiu defender o conquistado, mas não assegura o desenvolvimento produtivo e o bem-estar material que traria a consolidação do socialismo, que mostra mais ou menos o que vem a ser a tragédia do isolamento. Bem, então ele vai dizer o seguinte: existem três problemas encadeados uns com os outros. O primeiro é essa condição geopolítica pós-União Soviética, né, da qual a agressão por parte dos Estados Unidos é muito maior. E essas conquistas todas revolucionárias, elas têm uma base econômica limitada, sem poder avançar no sentido de uma ampliação das conquistas sociais ocorridas com a Revolução Cubana, sem dar um passo à frente, incluindo a sua própria generalização geográfica em termos continentais, né, que era a perspectiva aventada pelo próprio Che, né, dessa regionalidade da Revolução socialista. Bem, o segundo é essa dependência e aceitação do turismo, que faz com que ampliam-se os convênios internacionais. Acho que tem dois exemplos muito evidentes, como o caso do Porto Mariel e da Zona Industrial, que apresenta convênios com capital externo, né, com a possibilidade da entrada de dólares, que é uma estratégia que amplia a participação e a atuação da empresa estrangeira em Cuba. E a terceira estratégia, o terceiro problema, é que é a tentativa de imitação do modelo soviético sem perspectiva de uma superação dos problemas que foram colocados pela Revolução Soviética. Lógico, com todas as conquistas e todos os problemas internos. Então, esses três problemas encadeados é o que se coloca como o drama contemporâneo de Cuba, né? Por um lado, e por outro, também vem a ser todo o debate que se coloca a partir de 2008 para cá, e que se evidencia na reorganização da Constituição cubana em 2011, e que tenta fazer com que a economia gravite nos pequenos ganhos do mercado, mas manutenção de uma economia planificada meio que simultaneamente. O que coloca uma situação, por um lado, de entusiasmo com o futuro, com possibilidades, incluindo formas de organização do trabalho para além do mercado, como formas de autogestão, cooperação e etc. Mas, ao mesmo tempo, também esse avanço de atividades ligadas ao mercado que criam esse perigo ao que vem a ser a economia cubana. Então ele diz, há o imobilismo e o entusiasmo com o futuro, do qual uma saída talvez ligada a esse isolamento mostre os seus limites. Esse cenário de dúvida que o Cláudio Katz coloca no horizonte desse debate, né? Ao mesmo tempo lembrando que todo o debate se dá no contexto da América Latina e do qual analisar para além das paixões, incluindo essas conquistas nacionais ou internacionais de Cuba, são importantíssimas, inclusive para analisar esse contexto que nós estamos vivendo hoje de pandemia, né? Cuba mostrou certa excelência na ação internacionalista de seus médicos. Bem, se por um lado existe esse cenário com a China, uma novidade desse contexto geopolítico contemporâneo, segundo a interpretação do Katz, eu não vou entrar aqui nos detalhes desse problema de analisar só pelo termo da geopolítica,
Bem, vem a ser o seguinte. A China é uma novidade. Cuba mantém sua autonomia em relação à China, assim como manteve certa autonomia em relação à União Soviética? Sim. Então, é preciso analisar a China nessa condição da inserção latino-americana na divisão internacional do trabalho. E também analisar a China a partir do que vem a ser as transformações internas da China, sem esses debates apaixonados. Tanto é que o ponto de inflexão logo no início do capítulo vem a ser o seguinte. Qual seria a importância, ou as dúvidas que o Katz suscita logo no início do capítulo vem a ser os seguintes. Qual seria a importância geopolítica da China hoje em relação à agressão por parte dos Estados Unidos e quais seriam ainda os resquícios da Revolução Chinesa? E ele evidencia logo no começo do capítulo, isso vai aparecer em outros momentos do capítulo, os diferentes enfoques a respeito da China. Da longa trajetória para o comunismo, que é milenar e, portanto, tem que ter uma interpretação própria, oriental e não necessariamente ocidental. A interpretação de uma reestruturação capitalista que acontece de imediato desde o Deng Xiaoping, e abordagens intermediárias, que não é nenhuma nem outra. Bem, então, ao invés de tomar posição dentro desses enfoques, isso que é legal do texto do Katz, no sentido de abordar mais ou menos o que ocorre com a economia chinesa em períodos distintos, sobretudo na história contemporânea, ao invés de tomar uma posição logo de imediato, faz com que o texto do Katz ele dê um salto de qualidade a essas diferentes abordagens que são feitas em relação à China. Bem, então de imediato o que é importante chamar a atenção? O cenário chinês na economia global, ou melhor, a China na economia global não é qualquer coisa. É só a gente analisar o crescimento do PIB chinês, 78 a 2010 ele cresceu 13 vezes. Lembrando que a China tem um crescimento do PIB que é superior à média mundial desde os anos 90 e também em que ela passou por convulsões políticas e econômicas internacionais sem o mesmo impacto que as grandes potências, numa taxa de crescimento que era maior do que os países emergentes ao longo dos anos 90 para cá e ao mesmo tempo superava muitas das potências, e que vai mostrar uma ampliação da capacidade produtiva industrial, uma transformação da sociedade por conta do impacto da urbanização, que é muito significativo ao longo dos últimos anos, lembrando que não é qualquer população, né? É uma população hercúlea, enorme, e que também vai mostrar uma ampliação da capacidade de consumo num ambiente de redução brutal da pobreza, mas de ampliação brutal da desigualdade. Então, as contradições que aparecem na China não são quaisquer contradições e precisam ser, portanto, analisadas nos seus diferentes momentos. O Katz vai chamar a atenção de dois momentos, o que é muito similar a diferentes obras que tratam do problema da China, né? Uma abordagem, por exemplo, que é muito mais profunda do que do geógrafo David Harvey, que é hoje um autor muito lido no Brasil, né? Ele tem uma abordagem muito mais ampla, embora dedique só um capítulo. Se compara muito com as abordagens do Giovanni Arrighi, de outros intelectuais, então tem uma leitura um pouco mais ampla. E também não é uma leitura só de desenvolvimento do neoliberalismo na China. Ela não se reduz a isso, porque vai tentar identificar as mudanças em distintos momentos. Então ele vai dizer o seguinte, de 78 a 92, que é o primeiro momento que ele analisa, a reintrodução das políticas de mercado, mas um controle ainda sobre a propriedade pública, muito grande sobre a propriedade pública. Então há a incorporação de preços livres, aumento do consumo, de uma base agrícola sob uma parte sob controle estatal, outra sob cooperativas e uma leve abertura do mercado, mas ainda sob um controle muito grande da sua produção para que não haja uma compressão muito grande do urbano em relação ao rural nesse contexto chinês.
um crescimento sob controle rigoroso do Estado, e seletivo em determinadas áreas, e uma produção industrial em que o Estado tinha controle de uma parte em relação às zonas produtoras exportadoras, as chamadas EPEs. Ele não usa o termo, mas as zonas francas é o termo que ele utiliza, sob algumas restrições. Então, se esse contexto permitiu com que a China passasse os anos 80 e 90 sem os impactos das crises, sobretudo as crises das dívidas externas, que vai ter um forte impacto sobre os países periféricos, principalmente na América Latina e em partes da Ásia, a partir de 92 a condição muda um pouco, até mesmo de estratégia por parte do Estado. Então ele diz o seguinte: não dá para dizer que existe um monobloco desde o Deng Xiaoping até as administrações posteriores, né, até as administrações contemporâneas. Pelo contrário, a grande mudança vai acontecer em 92, quando a China ela abre para as privatizações, não tem mais o mesmo controle dos preços, tem uma associação muito clara entre capital financeiro, capital estrangeiro e o capital nacional, faz com que haja evolução da participação da classe proprietária ou dos capitalistas no interior do Partido Comunista Chinês, e também há uma perda por parte de controle sobre uma perda de parte do controle social e estatal por parte do preço, o que faz com que, ou mostra, ou revela que o mercado ele passa a ter dinâmicas de oscilações de preço de acordo com a competição e a generalização do livre mercado no interior da China. A título de exemplo, se em 1978, no varejo, 97,8% dos preços eram controlados, em 93, só 2,6% dos preços são controlados no varejo. Em termos industriais, 100% dos preços eram controlados em 1978 e 10% em 2003. Então essa queda não é qualquer queda. Revela que as leis do mercado imperam sobre qualquer controle ou mecanismo, tentativa de mecanismo de controle, seja estatal, seja social. O que também indica que há um aumento da competição, a possibilidade da regência das leis do mercado e assim por diante. Se por um lado ocorre isso, por outro, a diminuição da propriedade estatal. Lembrem-se, propriedade estatal não indica necessariamente socialismo, indica uma certa regência do controle do valor e da extração de mais-valia por parte do Estado. Né? Bem, mas mesmo assim também indica a possibilidade de um controle ainda não pleno das condições de possibilidade de retomada das classes naquela situação de imobilismo. Né? Então, a partir dos anos 90, vê-se o contrário, né? A retomada das condições de autonomia das classes dominantes sobre a exploração do trabalho, fazendo com que, primeiro, retome o desemprego. De 98, por exemplo, a 2004, os programas do Estado em relação à reforma da economia faz com que 30 milhões de operários percam seus empregos. O desemprego volta a ser uma realidade na China, um problema na economia chinesa. Aumento de jornada de trabalho, de média de 8 para 11 horas diárias. E além disso, a concentração de riquezas e a centralização do capital, sobretudo em relação ao capital financeiro, na mão de grandes capitalistas. Não é à toa que 1/3 das 800 pessoas mais ricas se encontra na China, no período contemporâneo. Então, isso ocorre não sem contradições e sem resistências. Os protestos e as greves são ampliadas na China, e o CAPES ele mostra em números, tanto aqui os exemplos eles são interessantes, né, sobretudo dos protestos. Se eu não me engano, em 2003 tem em média 58 mil greves e protestos na China. Em 2005 esse número sobe para 87 mil.
em 2006 para 94 mil e assim por diante. E o Estado e o Partido Comunista Chinês se vê numa encruzilhada, da qual tentam não promover uma violenta ação sobre os manifestantes, sobretudo as greves, mas ao mesmo tempo tenta negociações que desestabilizam o poder da classe trabalhadora na China. E essa situação ainda se dá num contexto que fica muito difícil pensar nas estratégias internacionais da China como sendo estratégias de cooperação. Ainda há quem diga que existam estratégias de cooperação porque a China perdoa dívidas de países periféricos, as suas empresas promovem o desenvolvimento em determinadas áreas e assim por diante. Lógico, não é a mesma estratégia por parte dos Estados Unidos, né? No entanto, ao mesmo tempo que se pensa que a China toma medidas anti-imperialistas, como aquelas das conferências de Bandung, como ocorreu nos anos 50, quando se aproxima da atuação da China na divisão internacional do trabalho no mercado mundial, vê-se que a China promove tratados de livre comércio, desde a sua inserção na OMC, na Organização Mundial do Comércio, tem franca atuação junto ao capital financeiro internacional, reduz os gastos ligados aos serviços públicos, atende a novas dinâmicas no mercado internacional, sendo promotora de frentes de exploração do trabalho e assim por diante. Então, a resolução que o CAATS chega em termos internacionais é o seguinte: a China, ela é importante parceiro, até mesmo porque ela não tem a mesma atuação imperialista, ou não tem uma atuação propriamente imperialista como dos países centrais, que seria um ganho da Revolução Chinesa. Porém, ao mesmo tempo, são alianças limitadas, dadas essas condições de retomada do mercado, que lembra muito os debates a respeito do que viria a ser o socialismo de mercado e quais os seus limites, que é um debate que é feito no campo da esquerda desde os anos 70 e que hoje voltam à tona e que merecem atenção. Bem, nesse cenário, então, é importante entender, para além das paixões, o que vem a ser Cuba e China, porque suscitam muitos debates que extrapolam tanto o caráter da militância e o caráter só do jornalismo internacional ou das mídias e assim por diante. E é de fundamental importância para a gente entender qual é o contexto mundial que a América Latina também se insere. Bem, dadas essas explicações, e fica o convite do capítulo, eu agradeço para quem assistiu até aqui, peço que deem like, gostaria que deixassem seus comentários, evidenciassem outras leituras a respeito desse debate, porque é muito importante, né? E fica o convite para leitura. Tudo bem? É isso, um beijão a todos, se inscrevam no canal, nos ajudem a fomentar essa discussão e até mais.